Olá, mais um JM Informa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira que a medida provisória que prevê a compra de vacina contra a Covid-19 pelo Programa Internacional COVAX Facilite será votado na quinta-feira, sem a exigência de que os vacinados assinem um termo de responsabilidade. Pela manhã, o relator da MP da Câmara, o deputado Geninho Zulini, havia informado que a exigência dos termos seria incluída no texto que está no Congresso. A declaração foi dada após reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Maia disse que conversou com Zulini. Ambos são do mesmo partido e que, se quiser, o governo terá que enviar essa proposta como uma emenda. A medida é defendida por Bolsonaro, que já chegou a dizer na segunda que incluiria esse termo de responsabilidade em uma nova MP. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentaram nesta quarta-feira o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o novo coronavírus. O anúncio ocorre um dia após que o ministro da Saúde ter informado ao Supremo Tribunal Federal que prevê iniciar a vacinação contra o Covid-19 em até 5 dias após o registro ou autorização das doses pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a entrega dos primeiros lotes. Ainda de acordo com esse novo documento, a vacinação no Brasil deve ser incluída em 16 meses para vacinar todos os grupos prioritários. Em seguida, 12 meses para imunizar a população em geral. A informação foi entregue aos STF pela Advocacia Geral da União, em resposta a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, que pediu dados complementares para o plano de imunização enviado ao Supremo na última sexta-feira. Lewandowski é relator de 2 ações sobre o tema. Agora uma briga entre Bolsonaro e Dória. Após declaração do presidente Jair Bolsonaro de que não vai privatizar o CEAGESP, a gestão do governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta terça-feira que foi presidente quem incluiu o entreposto no pacote nacional de desativação. Nacional de... Eles vão fazer um pacote aí com as empresas. Em referência ao projeto do governo estadual que tenha transferido a administração do CEAGESP para empresas privadas, Bolsonaro disse que nenhum rato vai sucatear o entreposto para privatizar para seus amigos. Ele está acusando o Dória que vai privatizar o CEAGESP para ajudar os amigos dele. Para Dória, Bolsonaro está se referindo a si mesmo. Bolsonaro deve estar se referindo a si mesmo e ao seu próprio governo. O presidente assinou no ano passado o decreto 10.045, que inclui a CEAGESP no programa de parcerias de investimentos do governo federal, conforme o site da União. O presidente precisa indicar aos órgãos de controle quem é esse rato que está no governo federal e se beneficia da medida. Se não for fazer isso, estará prevaricando, diz nota do governo do estado de São Paulo. Essa briga é
Agora uma coisa bonitinha. Coletores de lixo que passaram pelo Jardim Molon, em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na manhã desta terça-feira, foram agraciados por um café da manhã servido por uma garota de 6 anos. Sofia Tolini, de 6 anos, já integraria com os profissionais e achava legal o trabalho deles. Segundo sua mãe, a costureira autônoma Thalita Toloni, de 35 anos. Ela sai na rua para acenar. Eles sempre acenam de volta. Fazem alguns comentários e ela fica toda feliz. E aí a gente sempre conversando com ela, falando da importância desse tipo de trabalho que a gente necessita deles. Não importa a nossa classe social. Todo mundo precisa do trabalho deles, relata Thalita. Ela ficou esperando eles a manhã inteira. Como é fim de ano, então eles estão demorando um pouquinho mais para passar. Ela arrumou a mesinha e ficou lá esperando eles. Aí ficaram super felizes. Era simples. Um bolo, suco, detalha a costureira. Segundo ela, os coletores contaram que foi a primeira vez que receberam esse tipo de agrado. A gente está mesmo precisando de umas notícias mais leves. Quanto mais a história for para frente, quem sabe, incentiva o pessoal a fazer cada vez mais, finalizou Thalita. É verdade, todo mundo, se pudesse, faria isso. Eles precisam, a gente precisa mesmo do trabalho deles. É um trabalho importante, quase ninguém quer fazer. Vamos prestigiar os meninos. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, diz que o cancelamento das festas oficiais de Réveillon, anunciada pela Prefeitura nesta terça-feira, não terá impacto significativo na hotelaria da cidade. Que bom, a Prefeitura já está pensando nisso, é bom. O Covil Show, coletivo de artistas sediado na Rocinha, que contam com artistas da comunidade de São Gonçalo, do Leme e do Vidigal, tenta mostrar um lado mais positivo da juventude das favelas do Rio. Uma história semelhante à de outros jovens, como trabalho desde cedo com baixos salários, problemas de saúde na família, paternidade precoce e luta para sobreviver da arte. Tento mostrar que a favela sofre, mas também se diverte. Isso é bom. Se eles pensassem só nisso, em se divertir, em arte, não usar a arte para outras coisas. Agora a notícia policial. A Polícia Civil de São Paulo cumpre na manhã desta quarta-feira 13 mandatos de busca e apreensão em uma investigação sobre o patrimônio de familiares de Marco Willis Ebers Camacho Marcola, apontado como chefe da facção criminosa, primeiro comando da capital, o PCC. Operação realizada por policiais da 6ª Delegacia de Investigação sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, tem como um dos alvos Cíntia Gilione da Silva, mulher de Marcola. Um dos locais de busca ocorre em seu salão de beleza. Em 2008, Cíntia foi condenada em segunda instância a 8 anos de prisão por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Além da mulher de Marcola, também são alvos o sogro dele, que teriam emprestado o nome para casas de alto padrão. Porque se não empresta, morre. A caminho de investigações no Rio de Janeiro envolvendo policiais poderia ser mais curto se o Estado cumprisse uma lei em vigor há 11 anos.
Aprovado em 2009, o projeto de lei estabelecia a instalação de câmeras de vídeo e de áudio nas viaturas da Polícia Militar e previa que as imagens deveriam ficar arquivadas por 2 anos. O uso do equipamento foi determinante para esclarecer esse crime cometido por agentes de segurança, como foi no caso do assassinato de um adolescente na favela de Palmeirinha, em 2015. No mesmo ano, na morte na Palmeirinha, foi firmado entre a PM e a MP um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que na cláusula 10.2 esclarece que o Estado deverá aplicar às viaturas da corporação com câmeras que garantam a transparência nas ações dos agentes militares. Entre indas e vindas, a autoridade tem tentado fazer com que o uso das câmeras seja permanente. Recentemente, o Ministério Público Estadual contou da PM um cronograma para a instalação dos equipamentos, cobrou da PM, um cronograma para a instalação dos equipamentos. É difícil. Jovem morto após abordagem de PMs da Baixada foi executado com um tiro no rosto. Uma análise preliminar feita pela Polícia Civil no local do crime constatou que um dos jovens mortos, após uma abordagem policial em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi encontrado com 2 perfurações na cabeça, mas que aparentam ser entradas e saídas do mesmo disparo de arma de fogo. Jordan Luiz de Oliveira, natividade de 17 anos, tinha orifícios na sobrancelha e na nuca. Segundo informações de investigação preliminar feita pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, a suspeita dos investigadores é que o disparo tenha entrado pela parte da frente da cabeça e saído pela de trás. O documento aponta ainda que Edson de Souza Aquines, de 20 anos, tinha 3 perfurações causadas por tiros, uma nas costas e 2 na barriga. Nos casos de homicídios, peritos criminais comparecem ao local do fato ou do encontro do cadáver e fazem análises preliminares, inclusive sobre os ferimentos encontrados nas vítimas, por exemplo. A Delegacia de Homicídio aguarda agora a produção do laudo de necrópsia feita do Instituto Médico Legal, que apontará a causa da morte dos rapazes e as perfurações causadas por tiros encontrados em seus corpos. Agora, vou contar um caso que aconteceu no Japão. Agora, vê se isso é possível. Só lá mesmo que você encontraria isso. Às vezes aqui no Brasil acontece, mas que nem esse eu não vejo não. Um homem que assassinou 9 pessoas e guardou suas cabeças depois de encontrá-la pelo Twitter. Foi condenado à morte em um caso que chocou o Japão. Takashiro Shiraisha, apelidado de assassino do Twitter, foi preso em 2017 depois que parte de corpos foram encontrados em sua casa. O rapaz de 30 anos admitiu ter assassinado e esquartejado suas vítimas, quase todas mulheres jovens que ele conheceu pela rede social. A série de assassinatos gerou debates sobre como o suicídio, um interesse supostamente comum a todas as vítimas, é discutido online. Segundo a imprensa local, mais de 400 pessoas apareceram para assistir ao veredito, dado nesta terça-feira. O tribunal, no entanto, tinha apenas 16 assentos disponíveis para o público.
O apoio popular é pena de morte. Continua alto no Japão, um dos poucos países desenvolvidos em manter a pena de morte. Como ele encontrava as vítimas? Veja só. Yoshiro usava o Twitter para atrair mulheres com tendências suicidas para sua casa. Ele dizia que poderia ajudá-las a morrer. Em alguns casos, diz que se mataria ao lado delas. Ele estrangulou, esquartejou 8 mulheres e um homem, todos entre 15 e 26 anos. Os crimes aconteceram entre agosto e outubro de 2017, informou a agência de notícias japonesa Kyodo, citado a ocasião. Os assassinatos vieram à tona pela primeira vez no Holloway, em 2017, quando a polícia encontrou partes de corpos no apartamento de Yoshiro, na cidade japonesa de Zama, perto de Tóquio. A mídia japonesa chamou o lugar de Casa dos Horrores, depois que os investigadores descobriram 9 cabeças junto a um grande número de ossadas, com braços e pernas escondidos em refrigeradores e caixas de ferramentas. O homem de 27 anos teria dito que retirou a carne dos corpos e cobriu o restante com areia de gato para escondê-las. Você já imaginou? O cara no Twitter falava com as pessoas e, olha, você quer se suicidar? Vem aqui, eu me suicido junto com você. E aí, agora uma grande pergunta, o que ele fazia com as carnes? Será que ele comia? Nossa, isso aí é canibalismo. Não é possível, né? Mas vamos ver isso. Pensamento do dia. Exige muito de ti e espere pouco das outras. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Exija de si bastante e não espere nada das outras. Agora, pessoal, vamos se cuidar. Covid está aí, está aumentando. Vamos usar máscara. Ela protege você e o próximo. E até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer.